Com 90 anos de idade, começa a se discutir agora a sucessão do Dalai Lama na região do Tibete. Aliás, uma sucessão muito polêmica, porque envolve, além de questões religiosas, questões políticas e geopolíticas, entre países super importantes como China e Índia. Será que teremos algum conflito no Tibete? Falar um pouquinho também, galera, sobre o Hamas, que anuncia que aceita o cessar-fogo mediado pelo Trump com Israel, entender exatamente quais são as condições, e o Brasil, que por meio do Celso Amorim, nosso assessor especial das relações exteriores, tem um posicionamento bastante forte, bastante firme, e anuncia que não aceitará um novo embaixador de Israel, até dando exemplos, anunciando que o Chile, por exemplo, não reconhece mais o Estado controlado pelo Benjamin Netanyahu. Como que isso afeta o Estado brasileiro, hein? Falar um pouquinho também, galera, sobre a crise política do Reino Unido, que parece não ter fim. Sim, o Keir Starmer agora, primeiro-ministro trabalhista, também vem sendo pressionado, e se as eleições fossem hoje, muito possivelmente sofreu uma derrota gigantesca para o Partido Conservador, e falar um pouquinho também sobre as palavras da China, do ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, que garante para a União Europeia que não deixará os russos perderem a guerra. Será que a China então está participando do conflito? Vai lembrar que a Ucrânia até divulgou imagens de drones que teriam sido produzidos no território chinês. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nômade, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, é parceiraça aqui do canal, e nesse momento aqui, ó, de queda do dólar, tô aproveitando para montar minhas posições, não uma recomendação de investimentos, claro, né? Mas eu gosto de fazer isso, até porque para eventuais viagens internacionais, acho eu que vale muito mais a pena você comprar o dólar quando você acha que ele está barato do que contar com a sorte de gastar no cartão de crédito, dependendo do dólar no valor do momento que você for fazer lá, né, pagar a sua compra. A Nômade é aceita em mais de 180 países, tem as melhores conversões cambiais, taxas, não precisa acreditar em mim, é só você comparar com as casas de câmbio tradicional, e é a minha plataforma a minha conta internacional. Tendo acesso, galera, ao QR Code que eu vou colocar aqui na tela para vocês, utilizando o meu cupom RICARDO20, na sua primeira compra de dólares, na sua primeira diversificação de moedas, você ganha até 20 dólares de cashback. Então você aproveita para diversificar posições, comprar o dólar e ainda ganhar até 20 dólares de cashback na sua primeira conversão cambial. Cara, é sensacional, tá? Além de tudo, você tem acesso ao Nomad Explorer, que é o cartão de crédito que eu uso, sensacional. Dali cashback dolarizado, pontos que não expiram, acesso ao Nomad Lounge, vários outros benefícios que o cartão Nomad e Visa te oferecem. Então, link na descrição ou QR Code e tem acesso à Nomad, a melhor conta internacional do Brasil. Tamo junto, galera. Então, bora lá pro vídeo. Como eu falei pra vocês na introdução, a gente tem hoje uma discordância sobre a sucessão do Dalai Lama. Para quem não sabe, Dalai Lama não é exatamente uma pessoa, é uma figura, e essa figura ela é representada por pessoas. Acredita, né, segundo o budismo ali do Tibete, que quando a figura do Dalai Lama morre, ela vai ser reencarnada, ela vai reencarnar em outra criança. Como o Dalai Lama hoje, o atual, que foi nomeado há muito tempo, quando tinha 4 anos de idade, está, convenhamos, prestes a falecer, é natural, galera, que já comece a falar, né, discutir aí uma possível sucessão. Só que qual que é a grande questão que pega? O Tibete, que é a região, né, onde é influenciada, controlada é meio polêmico, porque hoje o Tibete na prática pertence aos chineses, mas que é uma região muito influenciada pelo Dalai Lama, é uma região super importante do ponto de vista geoestratégico. A gente está falando de um planalto que separa o território chinês do território indiano, países que têm problemas fronteiriços de controle de fronteiras e tal. É uma região que tem recursos naturais, é uma região, por exemplo, onde nascem uma série de rios super importantes, tanto para a Índia como também para o território chinês, e a China alega que é o seu território. Aliás, o Tibete, ele sempre esteve envolvido em disputa entre chineses e mongóis. Até que a gente teve ali, em meados, no comecinho do século XX, em 1904, a invasão britânica, sendo que em 1913 o Tibete conseguiu declarar a sua independência. Pós-Revolução Chinesa de 1949, o Partido Comunista Chinês, liderado pelo Mao Tse-tung, alega que era hora de retomar a terra que pertencia aos chineses, que era o Tibete. Fez invasão em 50, em 51 assina um acordo com as lideranças ali do Tibete da reintegração do território do Tibete à China. Só que pouco tempo depois, e a gente fala, galera, pouquíssimo mesmo, tá? Em 1959, houve uma revolta dos tibetanos, que estavam brigando por maior independência. Desde aquele momento, a figura, o Dalai Lama, ele se exila na Índia e os tibetanos têm uma ligação histórica, cultural bem importante, e desde então a gente está envolto numa polêmica, porque a figura do Dalai Lama governa, entre aspas, o território do Tibete, exilado na Índia.
só que a China não reconhece. Reconhece que, na verdade, o Tibete pertence aos chineses. A ideia que você tem que ter na configuração geopolítica local é que o Tibete é uma região historicamente apoiada pelos indianos, pelos britânicos, pelos norte-americanos, e claro, a gente tem a China alegando que o território pertence a eles. Como está começando a se discutir a sucessão do Dalai Lama, o que a China alega? Que ela deve ter uma influência política nisso. Ou seja, a China, como controla o território, tem que participar do processo de decisão de quem vai ser a próxima liderança, mesmo que em exílio na Índia. Talvez, se for uma pessoa influenciada pelos chineses, até volte para a região do Tibete. Em compensação, Dalai Lama alegou que o seu sucessor, inicialmente ele falava que ele ia ser a última linha sucessória, que ele não ia reencarnar, que não ia ter um novo Dalai Lama. Aparentemente agora ele alega que pode isso acontecer sim, só que ele alega que tem que ser uma decisão religiosa. Cara, são ritos ali bem importantes, né? Então, quando morre o Dalai Lama, aí você vai fazer uma série de... Tem que ficar os monges ali, né? Eles participam de rituais espirituais, visitam regiões importantes, recebem aí mandamentos dos céus, enfim, para fazer orientações, depois fazem entrevistas com uma série de crianças, até escolher o Dalai Lama. Ele passa por um ritual, porque é a reencarnação do Dalai Lama anterior, segundo, claro, né, o budismo do Tibete, para ser essa nova liderança política e espiritual local. Ou seja, estamos envoltos em uma região super estratégica entre Índia e China, que são territórios importantes e rivais, e com uma questão que envolve lideranças políticas e lideranças religiosas. E que a China sabe que se conseguir colocar um Dalai Lama, uma figura muito mais pró-China, é um problema a menos. Lembrando que a China ela tem de fato um problema de coesão nacional. Existem movimentos separatistas na região do Xinjiang, por exemplo, os uigures. Existem movimentos separatistas no Tibete. Existe a questão em Hong Kong, por exemplo. A questão em Taiwan, nem se fala, né? A ideia de Taiwan também, se é um país, se não é, segundo a deliberação da galera que mora em Taiwan. Então, a China também tem medo que um possível aumento do movimento separatista no Tibete possa gerar o que chama de efeito dominó. Ou seja, outras regiões também sensibilizem, se mobilizem a se separar do Estado chinês. E aí, pessoal, acho que a China deve ter maior influência na escolha do novo Dalai Lama? Deixa aí nos comentários. Outra questão, galera, bem importante, está ligada ao anúncio por parte do Hamas que aceita o cessar-fogo com Israel. Eu tinha anunciado para vocês que o Trump, ele tinha colocado que tinha feito um acordo com Israel. Aparentemente são 60 dias de pausa, em que Israel progressivamente vai começar a tirar suas tropas, mas lembrando, não é uma retirada decisiva, ou seja, permanente. Porque mesmo quando foi anunciado, o Benjamin Netanyahu ele continua afirmando que ele só vai desocupar integralmente o território de Gaza, que hoje é entre 60% e 70% controlado pelas IDF, ou seja, pelas forças de Israel, quando o Hamas for eliminado. Só que aí parte uma ideia complicada, porque o Hamas hoje, muito mais que só movimento político, é quase que uma ideia de resistência ao Estado de Israel, quer você concorde, quer você não. Então é fato que até pela postura mais agressiva entre os palestinos e israelenses, é natural que movimentos mais radicais de não reconhecimento da existência de dois estados se fortaleçam, como, por exemplo, o próprio Hamas. Então, dentro desse princípio, Israel fala que não aceita a existência do Hamas. Então, não sei que tipo de cessar-fogo pode ser esse, porque o Hamas fala que só aceita o cessar-fogo se, de fato, Israel tirar suas tropas. O Hamas mandou pela representação do Catar e do Egito que aceita essa proposta inicial de 60 dias, mas ainda precisa averiguar algumas questões. O governo Trump, claro, que se vende como pacificador, fala até em Nobel da Paz, coloca que ele vai pressionar bastante o governo Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, para que ele aceite fazer essa decisão, alegando inclusive que ele pretende ser muito firme com o governo Benjamin Netanyahu, porque ele tem o objetivo, junto com o governo de Israel, de tirar os reféns daquelas posições. Vale lembrar, pessoal, que se de fato o que o Hamas anunciou e Israel concordar for feito, vai ser o terceiro cessar-fogo desde o dia 7 de outubro. Vamos torcer, né, para que de fato esse consiga de fato se estabelecer. Outro ponto importante, galera, que a gente tem que comentar é a questão da possível ruptura entre Brasil e Israel. O Celso Amorim, que é o nosso assessor especial das relações exteriores, lembrando que o Brasil tem um chanceler que é Mauro Vieira, mas eu diria que ele é muito mais uma figura política, porque ideologicamente o Celso Amorim é o principal representante brasileiro, e ele deu uma entrevista para a Folha, falando sobre a relação entre Brasil e Israel, porque Israel está cogitando colocar um novo embaixador aqui em Brasília. E o Brasil falou que não vai aceitar essa nomeação. O Celso Amorim, ele deixou bem claro hoje que o que acontece na Palestina é um genocídio, com 60 mil palestinos que já morreram pelas ações de Israel, e que o Brasil ainda vai encabeçar junto à África do Sul aquele movimento para fazer com que Israel seja considerado um Estado enfim, né, na Corte Internacional de Justiça.
Lembrando que o Benjamin Netanyahu ele está sendo acusado, né, pelo Tribunal Penal Internacional, que julga pessoas, enquanto a Corte Internacional de Justiça está julgando para ver que se o que Israel está cometendo é de fato um genocídio, enfim, isso tudo com a liderança dos sul-africanos. O Celso Amorim bateu pesado e falou que o novo diplomata que Israel vai indicar não vai receber a aceitação do Brasil e nem tem por que receber. O Chile, por exemplo, já rompeu relações, Irlanda e Eslovênia também tiveram restrições e muitos outros países europeus. Porque hoje que Israel pratica é um verdadeiro genocídio. Ele anuncia que também o Brasil condena o Hamas, porque sabe que é muito ruim matar 2.000 pessoas. É péssimo, é condenável. Mas matar 60, 70 mil, além de mulheres e crianças, na fila humanitária é impensável. Ele também deixou claro pelas suas posições que o governo Benjamin Netanyahu tenta confundir as coisas, mas que o Brasil sabe muito bem separar. O que é aceitar a existência do Estado de Israel, que o Brasil aceita, acha que é legítimo a existência de um Estado de Israel, a defesa do povo judeu, que o Brasil também defende, e a condenação das ações do Benjamin Netanyahu. Tanto que o Lula falou, né, uma série de vezes aí, ele alega que o Benjamin Netanyahu está fazendo um vitimismo, porque toda vez que critica-se a postura do Estado, aliás, do governo Benjamin Netanyahu, ele acaba misturando como se fosse um antissemitismo. Ou seja, quem critica Israel, na verdade não estaria criticando o governo de Israel, estaria criticando os judeus, ou a existência do Estado de Israel. E isso, claro, o governo brasileiro considera como errado. Foi uma postura bastante decisiva, bastante incisiva, que a gente não vai aceitar o novo embaixador. E isso, claro, pode estremecer ainda mais as relações do Brasil com o Estado de Israel. É fato, galera, que o Brasil está liderando o movimento, junto com o Senegal agora no meio do ano, na Assembleia da ONU para a criação de um Estado palestino. Penso que vai ser muito mais uma questão política, né, assim, de influência, do que de fato decisiva. Mas é um movimento importante do Brasil, que alega que em 47 ajudou a criação do Estado de Israel e agora vai ajudar na criação do Estado palestino. A gente teve também, galera, no Reino Unido, uma notícia impactante e preocupante para o país. O Reino Unido vive uma verdadeira crise política e eu diria que o Brexit talvez não tenha sido o motivo, mas foi um potencializador do processo. Desde que rolou o Brexit, a gente teve muitas trocas de primeiros ministros. Sempre do Partido Conservador, agora o Keir Starmer do Partido Trabalhista. E todos eles com questões polêmicas por trás. O David Cameron, por exemplo, renunciando porque alegava que não concordava com o Brexit. Depois a gente teve a Theresa May, que também não tinha grande popularidade. O Boris Johnson, que conseguiu guiar o processo do Brexit, mas depois foi pego em festinhas durante a pandemia, algumas questões um pouco polêmicas. A gente teve figuras como a Liz Truss, que ficou menos tempo com alface para apodrecer, talvez vocês se lembrem do ocorrido. Teve o Rishi Sunak, por exemplo, também, que também não teve grande popularidade, e agora o Keir Starmer, que volta o Partido Trabalhista, um partido mais à esquerda, mas ele próprio se definia como um trabalhista responsável, né? Ou seja, um cara de esquerda, mas que prega uma certa responsabilidade fiscal. Pois bem, galera, essa postura desagrada tanto os conservadores, que não veem na figura do Keir Starmer um representante deles, como dos trabalhistas, que alegam que o Keir Starmer é um representante dos conservadores por essa postura muito mais liberal. Ele apresenta uma proposta orçamentária, por exemplo, de redução dos gastos sociais, que foi rejeitada pelos conservadores e pelos trabalhistas. Hoje, o Keir Starmer é uma figura apagadíssima do ponto de vista político interno. Se eleições acontecessem hoje, muito possivelmente ele sairia, né, da figura do cargo de primeiro-ministro para a volta do Partido Conservador. De fato, a gente pode ter a renúncia do Keir Starmer nos próximos dias. E para finalizar, pessoal, a China teve uma reunião, o Wang Yi, que é o chanceler na Ministra das Relações Exteriores, com a Kaja Kallas, que é a representante da União Europeia. E essa reunião foi uma reunião de 4 horas que discutiu-se coisas importantes, como cibersegurança, terras raras, desequilíbrio comercial, a questão em Taiwan e também Oriente Médio. Mas, independente dessa reunião de 4 horas com pontos bem sensíveis, o que mais chamou a atenção foi a declaração: a Rússia não perderá a guerra. A China está colocando que a Rússia não pode perder a guerra. Não exatamente pelos russos, pelo menos no discurso do Wang Yi, porque ele fala que hoje os Estados Unidos fazem uma ajuda ao território ucraniano. Eu diria que mais ou menos, né? Está reduzindo a ajuda, a questão da defesa aérea, mas enfim, dá para entender o que ele está colocando. E se de fato os americanos pararem de ajudar a Ucrânia, os Estados Unidos vão se focar no que mais interessa para eles, que é a região do Índico-Pacífico. Aliás, até acredito que é por isso que os Estados Unidos também estejam reduzindo a ajuda para o território ucraniano. Faz sentido essa declaração. Então ele fala que hoje a Rússia não pode perder o conflito, porque isso serve para tergiversar, para dividir as atenções dos Estados Unidos, para não focar no inimigo que eles consideram como inimigo principal, que são os chineses. Professor, quer dizer então que a China vai ficar ajudando a Rússia para que essa guerra não acabe? Então,
A China até se pronunciou, porque foi perguntado depois, né, a posição oficial da China, e a China falou que, oficialmente, a China não é parte envolvida na questão e tem uma posição muito objetiva, que é atingir o cessar-fogo e a paz. Afinal, a crise não serve para ninguém. Mas a Ucrânia alega cada vez mais que os chineses estão participando do conflito. Alega que existem, por exemplo, militares chineses no campo de batalha. De fato, os chineses foram capturados. A questão é, uma coisa, por exemplo, eu, brasileiro, como voluntário, vou lutar pela Ucrânia. Quer dizer que o Brasil está lutando na Ucrânia? Não, quer dizer que eu, como voluntário. Não sabe se os chineses realmente tinham participação. E na minha concepção, a China enviar, sei lá, 50 chineses, 100 chineses, não sabe quantos chineses, né? Mas pouquíssimos chineses para o campo de batalha, se fosse uma política oficial de Estado, traria muito mais malefícios, porque óbvio que não vai fazer grandes mudanças, do que benefícios, porque além de não promover grandes mudanças em favor da Rússia, ainda significa a entrada da China na batalha, que pode sofrer sanções e tal. Então eu não vejo muito sentido. Mas a Ucrânia alega que a China aumentou a compra de produtos russos, e de fato isso é verdade, né? Aumentou a compra de combustíveis fósseis e tal. A China não está sancionando os russos, assim como uma série de outros países também não. Mas a Ucrânia alega, até mostrando na semana passada, a foto de um drone de combate Giran 2, que nessa foto a Ucrânia mostrou uma suposta ali fuselagem do drone, que falava que tinha sido fabricado na China no dia 20 de junho. Ou seja, que a China estaria financiando ou equipando, colocando equipamentos militares para os russos. E aí, pessoal, acha que a China é parte envolvida direta do processo? Na minha concepção, a fala da China tem razão para as questões geopolíticas dela, né? Ou seja, o fim da guerra Rússia-Ucrânia talvez não interesse muito porque significa os americanos focando no mar da China meridional, numa região mais estratégica para os americanos. Mas não acho que a China esteja envolvida diretamente com militares. Questões econômicas comerciais, claro que não vai romper. Mas militarmente, você acha que a China está envolvida no campo de batalha? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.